Bom, e aí galera, bem, desculpa pela demora do vídeo ser postado, porque semana de prova aí na escola, trabalho, né, e a intenção é ser postado da segunda para terça. Vou fazer uma pequena correção também da análise que foi feita do quarto episódio. Eu falei lá sobre a Andrew dos quadrinhos que está sendo passado para Michonne Papel. A Andrew, na verdade, é a Andrea que já morreu. Né, a Andrea tinha um contrato com o The Walking Dead até a 8ª temporada, só que ela morreu antes. Então, só um pequeno detalhe que eu queria corrigir. Então, roda a vinheta. Ei, não tá saindo o brilho do óculos, não? Esqueci de tirar. Dun, 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 dun. Little pig, let me in. Gonna get up again. Você viu o celular preto? Não, tá saindo? Quinto episódio foi, teve vários pontos no episódio. Aí, você já tá meio... Vai logo, porra! O episódio, o quinto episódio foi bem diferente do que foi o primeiro, do que foi o segundo, do que foi o terceiro, do que foi até mesmo do quarto. O quinto episódio foi bem diferente. Primeiro, os outros episódios teve um foco em duas pessoas em um só lugar. O quarto teve um foco entre o Rick e o grupo do Negan em Alexandria, mas foi só em um lugar. Agora o quinto foi totalmente diferente, né? Foi um foco, um pedaço em Alexandria, questão de acho que 5 minutos, só um foco em Alexandria, e o resto foi tudo em Hilltop. Hilltop quer dizer, esquecendo desse detalhe, teve um foco em vários personagens, né? Não teve só em dois só. Então, primeiro de tudo, o episódio, quem foi a estrela do episódio, né? Foi a Meg. A Meg foi a estrela do episódio, foi o ponto principal do episódio. O episódio foi focado nela, né? E entre vários outros personagens, mas quem foi a estrela principal foi a Meg. Então vamos começar falando sobre o Gregory, né? O Gregory, ele na sexta temporada, se eu não me engano, ele apareceu só um episódio, não lembro que episódio que foi agora, mas no mesmo caso. Ele apareceu um episódio e parecia um cara meio vilão, né? Um cara escroto, um cara que brigava com todo mundo, um cara meio idiota, né? E hoje, nesse episódio, o quinto, mostrou que na verdade, por que ele é desse jeito? Porque o Gregory, ele é covarde daquele jeito, idiota, não porque ele não é o jeito, é porque ele usa aquilo ali pra ele proteger Hilltop, ele protege Hilltop. Ele não liga pelo poder, ele mesmo fala, o Gregory, lá pro Jesus, você quer ficar no comando? Eu não ligo para poder, ele não liga para isso. O que ele quer, ele tá fazendo o trabalho dele. Se ele sair como líder, entrar outro, por ele tá tudo bem, porque ele não importa com a liderança, ele não se importa com ter poder. Né? Então mostrou um outro lado do Gregor, então foi um lado mais produtivo, né? O episódio inteiro foi um episódio muito produtivo, né? Pro conteúdo, pros quadrinhos, tudo. E por isso pro Gregor evoluiu muito, né? Tava falando de outro personagem, né? Do Jesus. Falar do Jesus. O Jesus também teve um desenvolvimento nesse episódio, né? Que ele acho que apareceu também nessa temporada 2 ou 3 episódios, né? Não, acho que foi 3 episódios. E o Jesus lá, nesse episódio, desenvolveu o lado meio que karatê dele, né? De lutar, né? O lado lá que quando os zumbis entrou lá, ele começou a matar os zumbis lá só na voadora, né? E foi um lado mais... desenvolveu as habilidades, as características do Jesus, que é a habilidade dele de lutar. Foi desenvolvida a característica dele. Essa característica dele que tem nos quadrinhos, bem importante. Mas também desenvolveu algumas características dele psicológicas, dele conversando com a Meg, dele conversando com a Sasha. Mas a característica principal dele foi essas habilidades. Então Jesus não teve muito o que falar nesse episódio dele, né? Então agora sim, falando da Meg, a Meg que foi a principal desse episódio, né? Eu preferi falar do Gregory e do Jesus primeiro, para depois juntar tudo isso com a Meg, né? Que a Meg foi o ponto principal. A Meg,
esse foi um episódio muito produtivo. Assim que ela acorda, no início do episódio, ela já pergunta, cadê o meu bebê tá vivo? Porque ela já perdeu o Herschel, já perdeu a irmã dela, perdeu o Gren agora há pouco, e também agora, aí ela já perguntou, meu bebê, né? Será que eu já perdi? Né? Foi tipo isso que foi feito, uma menção. Logo depois, a Meg foi lá no túmulo, foi lá ver, tirou o relógio, colocou o relógio lá, né? Aí teve o papinho lá entre Jesus, o Gregory apareceu, falou que era pra ela sair de lá. Depois teve logo a cena, teve os salvadores fazendo um ataque que pra mim foi meio sem noção, né? Um ataque daquele ali, não sei se foi o Trevor, né? Que o Trevor, pra quem não sabe, o Trevor, aquele cara lá, o Simon o nome dele no The Walking Dead. Só que eu falo Trevor porque é o mesmo cara do GTA, o Trevor lá do GTA é o mesmo cara, pra quem não sabe, é o mesmo ator lá do GTA, é o mesmo do The Walking Dead. Então é o Trevor mesmo, não é só parecido, é o Trevor. Então, o Simon. Então não sei se aquele ataque foi o Negan que ordenou ou se o Trevor que fez, porque é um ataque meio sem noção, né? Os caras enchem de zumbi Hilltop e se não fosse a Meg ali, eu acho que os zumbis tinham causado uma tinham destruído tudo lá, né? Porque o povo lá ficou meio assustado, não tem quase ninguém praticamente em Hilltop, né? Aí a Meg, aí a Sasha foi lá correndo lá pra coisar o carro que eles jogaram lá. A Meg já subiu lá em cima e falou, Jesus, vai lá ajudar a Sasha. Ei, vocês dois vão lá fechar o portão, dando as ordens. Então o que isso tem a ver? O que isso tem de produtividade? Que a Meg nos quadrinhos se torna depois a líder de Hilltop. E isso foi desenvolvido, o espírito dela de liderança, ela tá fortalecendo depois da morte do Gren. Por isso que eu queria que o Gren tivesse morrido, né? Porque o episódio não é The Walking Gren, não é The Walking Derry, não é The Walking... Não, é The Walking Dead. Então, com a morte do Gren, é lógico, eu fiquei triste com a morte dele, tudo, mas foi muito bom pro The Walking Dead isso, porque agora com isso a Meg vai se tornar líder de Hilltop, né? Vai se fortalecer, vai se tornar uma personagem, né? E isso foi passado no episódio pra ela, né? A Meg tá começando a se tornar uma líder, né? Dando ordem, pô, vai lá, faz isso, vai lá, faz aquilo. Ela que praticamente foi lá com o trator, matou os zumbis tudo lá, dando ordem. Ela liderou aquilo ali. Se não fosse a Meg, acho que os zumbis tinham comido todo mundo de lá de Hilltop, né? E a Meg então teve esse ponto importante. E também outro ponto, que também tem a ver com o espírito de liderança dela, quando o Gregory pega o relógio lá do Gren, do túmulo. Aí a Meg vê, vai lá, ele fala, amor, docinho, vocês têm que ir em marcha, né? Fala tipo assim, a Meg dá aquele socão lá na cara do Gregory, aí ela fala, pega coisa, não é marcha, nem docinho, nem amor, é Meg Ree. E ela não falou Meg Green, que Meg Green é o sobrenome do Herschel, da família dela. Não, o interessante que foi que ela falou Meg Ree, o nome do Gren, né, o sobrenome do Gren. E ela vai dar um soco no Gren. Ela colocou, o que isso quis dizer nessa cena? Ela impôs o respeito, né? Ela quer respeito, né? E o espírito de liderança, de respeito, né? Tem que ser respeitada, né? Então a Meg já começa a mudar e muito nesse episódio. Foi um episódio muito produtivo, né? Agora, parando um pouco de falar da Meg, né? Vamos falar um pouco lá do Trevor, né? Eu gostei desse cara, não sei porque, acho que só porque é do GTA ele, né? O cara já chega lá, não tem muito o que falar dele. Aí ele pega o Gregory, leva lá, bate um papinho, aí ele fala, eu sou o seu Negan. Né? O que isso quis dizer? Que todo mundo é o Negan, né? O Negan tá em todos os lugares, né? O Negan verdadeiro é o Jeff Dean Morgan, né? O Negan lá com a jaqueta e o taco, ele que é o Negan verdadeiro, né? Mas o que ela quis dizer? O que o Simon quis dizer com isso? Que, igual eu já tinha explicado no episódio 3, que ele é tipo um supervisor do Negan, né? Ele que pega as coisas pro Negan, né? Então ele é o Negan no Gregory. O Rick tem que obedecer o Negan e o Gregory tem que obedecer o Simon.
O Trevor tem que obedecer o Negan também, né? Porque o Simon é o líder de Hilltop. O representante do Negan em Hilltop é o Simon. E aí o Gregory resolve entregar a Meg e a Sasha, mas o Jesus, como sempre, muito esperto, outra habilidade dele, ele não esconde ela no armário onde o Gregory pediu. Ele esconde lá no armário do quarto dele, põe a garrafa de uísque do Gregory, que se ferrou, ficou sem o uísque dele, todas as garrafas, e o Simon pegou, né? Então, os Salvadores, assim, eu achei que eles iam chegar no começo do episódio, ia fazer mais estrago, não. O Salvador chegou mais no finalzinho do episódio, ficou acho que uns 8, 10 minutos e logo depois eles já foram embora, né? Já saíram. Agora eu falei de todo mundo, né? Agora voltando um pouco, já falei do Jesus, do Gregory, da Meg, dos Salvadores, já falei de Hilltop. Agora voltando um pouco no início do episódio, lá em Alexandria, o outro foco que teve em Alexandria. A Alexandria foi um foco acho que de 3, 5 minutos, acho que nem 5 minutos teve um foco lá. Apareceu o Cal jogando os dardos lá. O que isso quis dizer também? Acho que isso é meio óbvio, né? Que ele não conseguia acertar o dardo porque ele tava por causa do olho dele, né? Isso acho que era meio óbvio. Mas isso também foi feito, mesmo a cena sendo uma cena que você às vezes acha que nem uma cena importante mas essa cena foi feita uma menção aos quadrinhos do The Walking Dead. O Cal, a deficiência dele, que ele não consegue acertar. Só que nos quadrinhos foi uma cena mais pesada. Era ele cercado de zumbi e ele dando tiro e ele não conseguia acertar os zumbis. Ele não conseguia acertar os zumbis indo para cima dele e ele não acertava o tiro. Só que no The Walking Dead, na série, foi passado de uma forma mais leve, né? Ele não conseguindo acertar os dardos na parede, né? Aí teve o Rick lá falando com a Michonne que ia buscar suprimentos com Aaron, ele sai, tudo pro Negan, ele sai, a Michonne sai, aí logo depois aparece a Enid, aí ele fala com a Enid tudo, aí fala que não vai salvar ela, a Enid sai, e fala que vai pra Hilltop, aí ele vai atrás da Enid, os dois lá na estrada, tudo, aí rola o beijo lá, né? Todo mundo já sabia que uma hora o Cal ia beijar a Enid, né? Não é então pra comemorar, né? Beijou lá, pronto, né? E depois a Enid chega em Hilltop, o Cal entra no caminhão do caminhão dos Salvadores que vai pro santuário. Aí, voltando lá em Hilltop, a Sasha que eu não falei muito da Sasha porque a Sasha não foi uma personagem assim, muito importante no episódio. Ela foi uma personagem mais secundária. Os importantes mesmo foi a Meg, né, a estrela do episódio, e o Cal. O Cal também teve um foco muito importante na série. O Gregory e o Jesus também teve outro foco, mas a Sasha não apareceu, não teve assim uma concentração grande assim no episódio, né? Foi mais entre o Cal, Meg, Gregory e Jesus, né? A Sasha ficava ali aparecendo, mas não teve um foco tão importante quanto os outros. A Sasha pede pro Jesus e saber onde que o Negan mora, por vingança, que ela acho que não vê a hora de matar o Negan, né? Todo mundo quer matar o Negan, a Meg, todo mundo quer matar, né, o cara. Aí o Jesus, no final do episódio, entra no caminhão e quem tá lá? O Cal, né? Então pode ser que esteja se aproximando uma cena épica dos quadrinhos, que é onde o Cal encontra o Negan lá no santuário, mas não vamos entrar em detalhes, né? Isso daí acho que não se deve falar disso. Aqui é a análise do 5º episódio, né? A análise dos episódios do que vai acontecer, né? De especulações, aqui é para analisar o 5º episódio, né? Então o episódio foi isso, né? Teve um foco um pouco em Alexandria, em Hilltop, mas a estrela do episódio foi a Meg. A Meg foi um episódio produtivo pro personagem do Gregory, pro personagem do Jesus, um pouquinho, pra Meg principalmente, né, lógico, e pro Cal também, né. Então foi um episódio produtivo para essas 4 pessoas, né. Foi um episódio muito bom. Pra mim, acho que o episódio foi a nota do episódio, se eu fosse dar uma nota pra esse episódio, 8,5, acho, do episódio, né. Teve alguns pontos negativos, né, dele lá, por exemplo, que eu falei lá dos zumbis do Trevor, que achei que aquilo foi muito exagerado, né, poderia ter matado todo mundo, né, então 8,5 eu acho que esse episódio foi pra mim, né. Então, enfim, é isso, né,
Foi um episódio bom demais, né? Agora eu peço desculpas das análises que eu fiz do terceiro e do quarto episódio. Eu me enrolei muito para falar, me atrapalhei muito para falar, acho que muitos nem entenderam o que eu falei, né? Mas eu assistindo vi que ficou uma merda os outros. Espero que esse tenha ficado bom, que esses tenham dado para entender, né? Que eu acho uma coisa, às vezes quando eu assisto o negócio eu vejo que ficou uma merda. Espero que eu não tenha me enrolado, né? Se eu me enrolei, se eu continuo me enrolando, por favor, fale nos comentários aí. Fala, você tá se enrolando demais para falar. Fala aí, fala se tem que ser mais dinâmico. Vocês falam nos comentários para mim poder melhorar. Espero que eu tenha melhorado nesse. E obrigado. Quem não está inscrito, se inscreva no canal, ajude esse canal a crescer. É isso.